Oração primeiro ao Senhor. Peço que vocês se coloquem em pé para a gente pedir a graça, a presença do Espírito Santo que já está em nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, Pai, nós mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome, no nome de Jesus. E colocamos a nossa vida nas tuas mãos, porque o Senhor conhece tudo em nós. O Senhor está nos formando, está nos transformando, nos aperfeiçoando de fé em fé, de glória em glória, segundo o teu querer, segundo a tua boa vontade que tem operado em nós. Então, nessa noite, Senhor, eu dou lugar mais uma vez ao teu Espírito Santo, para que me use como um instrumento vivo nas tuas mãos, para a edificação do corpo de Cristo, da sua igreja, da sua noiva. Nós estamos aqui, Senhor, para aprender a sua palavra, para ouvir aquilo que nós precisamos ouvir e receber do céu. Por isso, tenha liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, nós estamos aqui na escola, hoje nós vamos para o Atos capítulo 11, tá? E eu estava pensando, buscando no Senhor, e Ele colocou algo diferente hoje no meu coração, uma dinâmica, tá? Nós estamos aqui neste ambiente de troca, de perguntas, de conversa, para a gente ser formado, não é? Para a gente aprender. Então, nós também precisamos ser desafiados a esse crescimento. E aí eu conto com vocês. Amém? Então, o Senhor colocou no meu coração uma tarefa que era para eu ter passado na aula passada, mas por causa do horário, do rumo que as coisas tomaram, as orações, eu não falei nada. E aí, ao longo da semana, Deus confirmou. Olha só, Ele falou assim para mim na semana passada. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, se vocês puderem abrir, já abram aí para acompanhar comigo. O autor da carta aos Hebreus, que muitos teólogos acreditam ser o apóstolo Paulo, mas é indefinido ainda, tá? Eu acredito ser Paulo também. Enfim, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, versos 1 e 2, ele traz algo, ele fala sobre princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, ele enumera pelo menos 6 pontos que são elementares da doutrina de Jesus Cristo para a igreja. São pontos que nós precisamos saber, conhecer e ensinar e transmitir. Então, o Senhor colocou no meu coração que a gente se levantasse aqui na escola bíblica 6 pessoas para preparar uma palavra, uma explicação. Não seria uma palavra, não é uma palavra rema, não é uma aplicação prática, é uma explicação sobre o tema. Então, quem abriu nesse Hebreus 6? Quem abriu? Wesley levantou a mão primeiro. Faz a leitura para nós, para a gente enumerar os temas, por favor. 1 e 2. Por isso, deixando os redimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novos o fundamento do arrependimento. Peraí.
Então agora começa, não lançando de novo o fundamento, e ele começa a numerar do arrependimento de obras mortas. O que mais? Pode falar, Wilson. E de fé em Deus. Da fé em Deus. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Só até aí. Então são 6 temas, certo? Que o autor da carta aos Hebreus considera como base com relação à doutrina de Cristo, ok? Então, o que eu pensei? E o Senhor até confirmou essa atividade para a escola quando o pastor Marcos trouxe a palavra sobre os 2 batismos no culto. Porque eu ia passar isso de tarefa. E aí ele traz, né, falando de batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, tá? Então, o que eu gostaria? Eu gostaria de 6 pessoas que eu vou distribuir os temas, 6 pessoas com as mãos levantadas, no 3. Se não tiver, eu vou escolher. Então, eu vou dar uma chance de 1 milésimo de segundo para você levantar a sua mão e se oferecer a essa grande oportunidade. A gente vai fazer assim, olha, só para vocês entenderem. Então, quem levantar a mão, eu distribuo o tema e a partir das aulas seguintes, você vai ter alguns minutos para trazer uma explicação sobre o tema. Não é nada difícil. O que a gente vai treinar? É um desafio porque a gente vai treinar a nossa postura mediante uma oportunidade de edificar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então a gente vai juntos nessa. Vamos lá. Arrependimento de obras mortas. 1, 2, 3. Aline, vai ficar com você esse tempo. Combinado? Arrependimento de obras mortas. No 3, levanta a mão quem quiser o tema. Quem não quiser, eu vou escolher. Ninguém mandou ser meu aluno. Vamos lá. Fé em Deus. 1, 2, 3, já. Só porque você apontou o irmão, vai ser você agora. Fé em Deus. Léo, fé, tá? Batismo nas águas e batismo no Espírito. 1, 2, 3. Alice Caval, muito bem. Arrasou. Vocês marcam aí, que eu não estou marcando, está sendo gravado. Depois eu vou ter que recuperar o vídeo. Imposição de mãos ou impartição. 1, 2, 3, já. Carol, impartição. Não, a Carol já é veterana, ela precisa. Vamos lá. Ressurreição dos mortos. 1, 2, 3. Davi, ótimo tema para você, meu querido. Amém? Juízo eterno. 1, 2, 3. Juízo eterno. Alguém se habilita? Não? Jennifer, você. Amém? Gente, isso é algo do Senhor. O que nós vamos fazer, então? A partir da semana que vem, começando pelo primeiro tema, arrependimento de obras mortas com a Aline, nós vamos... São 6.
Certinho, tá? O que a gente vai fazer, então? Vamos lá. Para não ter dúvidas. Então, vamos supor, a Aline pegou esse tema do arrependimento. O que você precisa, Aline? Você precisa se concentrar em explicar para a igreja a base desse tema. Então, o que é o arrependimento das obras que são mortas? É isso. Então, você vai explicar com as suas palavras, de uma forma simples, para que todo mundo possa entender. E se você quiser trazer o que eu acho legal, um versículo ou uma história que te chama atenção na Bíblia, de alguém que viveu um arrependimento genuíno, você pode trazer. É uma oportunidade, não vou colocar tempo, eu quero liberdade. Depois que você fizer, a gente entra na aula, tá bom? E assim sucessivamente por 6 semanas, tá bom? Para a gente ter uma dinâmica de leitura e estudo no meio de nós, combinado? Tá? Agora, eu quero convidar a Alice para a gente entrar no tema. Alice, pode se posicionar aqui à frente para fazer a leitura. Alice vai fazer a leitura de Atos, capítulo 11, do 1 ao... Aqui, filha, até o 18, tá bom? Microfone. Tá bom. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, ficando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi de medo: Nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu-se por 3 vezes, e, de novo, tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, parando junto de casa em que estávamos 3 homens enviados da Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também eles, 6 irmãos, e entrando na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe disse: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual pedirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para mim. Amém. Obrigada. Tem alguma consideração sobre a leitura? Isso.
entendi. Fala mais no microfone. Pode falar. Eu entendi aqui que quando Paulo foi visitar o Pedro, Cornélio, quando ele chegou de volta para a cidade que ele estava, as pessoas não aceitaram muito bem, porque o Cornélio, ele não era judeu, então ele não era circuncidado, ele não seguia a doutrina judaica. Isso. E aí Paulo disse que explicou porque ele teve, explicou porque que ele teve que ir e que se Deus pediu para ele ir na casa de uma pessoa que mesmo não seguia mesma doutrina dele, quem era ele para recusar, né, evangelizar essa pessoa? Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não teria escrito sobre a vida do Cornélio e a casa dele não seria salva. Então, tipo, mesmo que a pessoa não seja da mesma crença ou seguir nossos mesmos hábitos, nem ele não era circuncidado, a gente não pode rejeitar, né, fazer uma coisa que Deus pediu por ela. Sim, muito bem. É isso aí. Obrigada, filha. Obrigada. Com certeza, eu creio que a reflexão mais importante desse capítulo de Atos 11, dessa parte que a Alice leu, é essa mesmo. Que a gente não deve negociar com a visão que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos mostra, mesmo que isso pareça até uma loucura ou vá contra as nossas tradições. Então, nós temos que entender, já puxando esse gancho da reflexão da Alice, o que é a igreja de Jesus. A igreja, ela chama eclésia no grego. E eclésia tem um significado, que é chamados para fora. Então, eclésia e igreja traz dentro do seu significado a sua função. Nós somos chamados para fora, para olhar para fora, para aqueles que estão vivendo talvez outras doutrinas, outras tradições que não nos levam aos pés da cruz de Cristo. Como a gente viu na semana passada, nós entendemos o que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é dizer para as pessoas que elas receberam perdão por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E essa fé promove dentro do ser humano um novo nascimento para a vida eterna, certo? Então, o objetivo da pregação do Evangelho é, primeiramente, levar as pessoas ao arrependimento de obras mortas. Pessoas entenderem que o Cristo morreu por causa dos nossos pecados, das nossas vontades carnais. E que isso já não deveria mais fazer parte da nossa vida. Se nós cremos que Ele morreu a nossa morte. E então, para quem que é essa mensagem? É para os de fora. Tá? Eu coloquei aqui, não deixe que as circunstâncias impeçam você de seguir a visão que Deus te deu como igreja de Jesus. Nós não podemos perder de vista o nosso chamado como igreja, porque nós sempre vamos buscar um lugar mais confortável para a gente ficar, que é o corpo de Cristo. Aqui nós somos amados, nós somos abençoados, nós somos uma família, não é? Aqui a gente se edifica, a gente aprende, a gente cresce, a gente se santifica. Mas a nossa verdadeira missão está realmente no mundo.
E Jesus disse, antes de ir para a cruz, lá em João 17, na última oração, ele falou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então, nós carregamos uma promessa de guarda, de livramento da parte do Senhor. Nós temos um anjo que nos acompanha, que nos livra, porque a palavra nos garante isso. Aquele que teme a Deus, né, como o Otávio trouxe naquele culto, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Então, nós não podemos e não devemos ter medo. Vou deixar o microfone com vocês, caso vocês queiram comentar, tá? Nós não podemos ter medo de seguir a visão que Deus nos dá. E aí entra uma reflexão. Qual é a visão que Deus tem dado a você lá no seu secreto? O que Deus tem te mostrado? Quais são as pessoas que Deus tem trazido à sua mente? Né? Porque se nós estamos buscando o Senhor no secreto, através da oração e da santificação, o Senhor vai contar com a gente. E Ele vai mostrar o que Ele quer de nós, como Ele mostrou para Pedro. E aí, junto com a visão que Deus vai te trazer, Ele também vai te trazer uma estratégia e uma capacitação para isso. Porque Deus, Ele respalda o nosso chamado. Ele não nos manda falar algo para alguém que Ele não vai confirmar, ou que não vai acontecer, que não vai se cumprir. Ele não faz isso, porque Ele não ilude a gente. Então, Pedro, ele teve essa visão e ele recebeu a estratégia e a capacidade para obedecer. E só porque ele obedeceu, ele colheu o fruto. Então, outra coisa, quando você colhe um fruto, o fruto ele é o resultado daquilo que nós fazemos, ok? O fruto não é só aquela vida que você ganhou para Cristo, ou aquela situação que você falou, nossa, ainda bem que eu obedeci essa voz, porque realmente era isso que eu precisava fazer. Ou numa questão de trabalho, numa decisão pessoal que você vai ter que tomar, entendeu? Em tudo. Nós temos que entender que a gente tem que sair um pouco dessa ideia que a obra do Senhor, ela se resume apenas em ganhar vidas. A obra do Senhor, ela é completa. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo que habita em nós, ele nos ensinará a respeito de todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Então, tudo que você precisa para o seu trabalho, o Espírito Santo que está em você te capacita. Tudo que você precisa na criação dos seus filhos, no relacionamento com as pessoas, o Espírito Santo que habita em você, ele te capacita. E também na obra da eclésia, quando a gente está lá fora, tá bom? Então, eu escrevi que para obedecer, para viver o fruto, nossos olhos devem estar focados na visão que Deus entregou e não nas circunstâncias ao redor de nós. Eu vou dar um exemplo que eu coloquei aqui enquanto eu estava preparando essa palavra. Primeiro, Deus ele sempre vai querer trabalhar na gente. Nós estamos sendo aperfeiçoados no amor de Deus, de glória em glória. O que é isso? Glória, a gente pode traduzir como presença de Deus. Então, cada vez que eu e você nos expomos à presença de Deus lá no nosso secreto, nós estamos de glória em glória sendo aperfeiçoados. O Senhor está trabalhando em nós.
Então, como que funciona isso? É basicamente assim: a cada culto que você vem, a cada palavra que você se expõe a ouvir, seja na escola bíblica, na intercessão, ou mesmo na internet, o Senhor, Ele está te direcionando a fazer algo. Ele está trabalhando na tua vida, no seu particular. Isso já é um alerta. Quando você começar a vir no culto e a palavra já não trabalhar em você, você já precisa rever as suas motivações. Por quê? Porque já virou automático. E é isso que Deus não quer. Faz sentido, não faz? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, você ouve pregações na internet na sua casa, mas o que o Senhor quer de você? Ele quer que você ouça aquela mensagem, mas que depois da mensagem você vá para o lugar secreto e fale com o Senhor a respeito daquilo que foi ministrado no seu coração. Não que você já passe para o próximo vídeo sem pensar naquilo que foi falado ou entregue. Eu estou falando de uma linguagem moderna, porque a gente faz isso, né? Isso se aplica na igreja. Então, a gente veio para o culto, recebeu aquela palavra, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender que primeiro o Senhor quer trabalhar em nós. Quando Pedro recebeu a visão, o que ele fez? Ele ficou meditando sobre qual era o significado daquela visão, lembra? E ele não parou de meditar naquilo até que o Espírito Santo falou para ele: Pedro, vai vir homens aqui e você não tenha medo, pode ir com eles. Então, nós estamos aqui aprendendo a discernir a voz de Deus para nós. Por que isso é tão importante? Porque quando você permitir, ou você já permite que Deus trabalhe na sua vida, na sua história pessoal, um testemunho vai sendo construído na sua história. Um testemunho de fé, de milagre, de transformação. E quem está lá fora vai ver. E aí, quando você for chamado para fora, o impacto vai ser muito maior. Porque nós não somos chamados para pregar palavras, mas a gente é chamado para pregar transformação de vida para as pessoas. É o testemunho que destrói o poder do inimigo. Porque contra fatos não tem argumentos. Fala para alguém que foi curado que Deus não existe. É impossível. A pessoa teve uma experiência real com o Senhor. Então, e nós, como igreja, nós precisamos viver essa experiência para querer produzir algo lá fora como eclésia. E todo tempo o Senhor vai trabalhar isso em nós. Essa construção do nosso testemunho. Pedro não era um cara que refletia. Ele era um cara que puxava a espada e agia, lembra? Ele era alguém que não foi capaz de orar 1 hora com Jesus no Getsemane. Lembra? Por quê? Porque ele estava carnal naquela fase da vida dele. E o Espírito não conseguia agir na vida dele. Então ele era um homem impulsivo, ele não meditava, ele não buscava em oração a voz do Senhor. Ele agia na força do braço. Se nós, como cristãos, começarmos a agir do nosso jeito, na força do nosso braço, nós vamos viver uma religião automática. Obrigada, filho, Deus te abençoe. Uma religião no automático, e isso não vai produzir um resultado. O resultado que Deus espera construir em nós. Certo?
Então, agora Pedro é um outro homem, é um novo homem. É alguém que tem uma visão, briga com a visão. Calma, a transformação é gradativa. Briga com a visão, mas já vai orar, já vai meditar, já vai ponderar, já vai buscar no Espírito o que significa isso. O que Deus está querendo trabalhar comigo neste tempo, né? Então, quando eu falo para vocês a dica, né, que eu sempre dou, tragam suas Bíblias. Gente, não é coisa de professora chata. É Deus orientando a igreja. Nós precisamos amar a nossa Bíblia física. Nós precisamos carregar na bolsa ou no bolso o marca-texto, de preferência aquele que é de gel, que não estraga a folha de seda. E a Bíblia, porque quando a gente está no culto, Deus vai falar. E cadê a sua Bíblia? Está no telão? Mas não dá para riscar o telão. Não dá para marcar no telão. Gente, a gente não pode confiar na nossa memória. Então, a gente precisa vir ao culto com a nossa Bíblia e marcar o que Deus está falando ali na palavra. E quem tiver caderninho, traga o caderno. Não é para você anotar o culto, não é isso. É para anotar o que Deus quer trabalhar na sua vida. Por quê? Porque você vai chegar em casa e vai continuar orando sobre isso. Até que o Espírito Santo te mostre o que ele quer fazer. Amém? O exemplo que eu vou trazer da minha própria vida é o seguinte. Eu me converti muito jovem e eu me enrolei financeiramente, tá? Eu emprestei meus cheques para uns parentes, sujou meu nome, fiquei com dívidas, né? E fiquei nessa situação. Então, assim, eu era recém-formada, eu não trabalhava como dentista, então eu fazia bicos, eu vendia produtos. Eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, para acertar o meu nome. Tá? Então, meu nome ficou sujo por muito tempo. Mas, quando eu resolvi voltar para Cristo, eu entendi essa maneira que Deus estava trabalhando nas pessoas. Eu entendi que a cada semana que eu estava me expondo à palavra, o Senhor estava tratando comigo numa área diferente da minha vida. E eu resolvi obedecer. Eu resolvi dar um passo a cada pregação. Vocês estão entendendo? E aí chegou o dia da pregação de que o cristão precisa acertar suas contas. Precisa acertar seu nome, não pode ficar devendo, precisa construir uma confiança. E eu estava lá. Então, o que aconteceu? Pela fé e pela obediência, dentro dessa visão que Deus me deu, vai se consertar? O que eu fiz? Liguei para as pessoas que eu devia, para negociar a minha dívida e pagar, nem que fosse um pouquinho por mês. E eu tive uma surpresa. Sabe qual foi a surpresa? Na minha visão, foi a mão de Deus agindo ali. Por quê? Porque cada um que eu negociava, uns perdoavam a dívida, já nem queria receber. Outros tiravam todos os juros e eu conseguia pagar aquele valor. Outros, suaves parcelas de tanto. Resultado, nome limpo. Testemunho construído. Então, o Senhor me lembrou desse exemplo que aconteceu comigo, porque é assim que Deus faz. Quando a gente é tratado primeiro, a gente se permite
receber a instrução do céu, é porque o Senhor já preparou o milagre, Ele já preparou a saída e a solução para nós. Porque quem não passa um momento difícil? Quem não se enrola? O problema não é se enrolar. O problema é achar que ficar enrolado, Deus entende, as pessoas entendem e o negócio vai se resolver sozinho. Não vai. É necessário dar um passo de fé. E isso envolve o quê? Humildade, renúncias, né? Eu paro de gastar com coisas assim, começo a pagar o que eu devo, porque é feio. E o Senhor conta com a gente. Então, isso foi um tratamento que eu recebi há muitos anos atrás. E eu não me esqueço desse tratamento. Pode falar, Léo, vamos, pega lá. Fala só pra gente. Tem um exemplo que eu conheço uma pessoa que a fama dela é uma pessoa mal pagadora, que ela é uma pessoa picareta e ela é uma pessoa cristã. Vixe. E essa semana o rapaz foi lá na empresa, ontem eu acho, ele falou assim, onde já se viu esse cara querer falar de Deus, tanto ele não paga ninguém e é picareta. Aí falou assim, aí eu falei, mas nem tudo cristão que é picareta, que o cara paga certinho. E a maior fama dessa pessoa é que ele é mal pagador, não paga ninguém, é desonesto. E isso é uma coisa que você falou isso, eu lembrei dessa pessoa na hora. E é o testemunho que ele está dando. Então, e o irmão dele, que não é cristão, vai falar assim, mas o irmão dele é um cara certinho, paga no tempo, não é cristão. Entendeu? E é uma situação bem chata, bem complicada, entendeu? Que a pessoa tem carga, a pessoa é conhecida, e uma situação bem complicada nessa questão. Ele trabalha no ramo de empresário também e tal. Isso daí é um exemplo bem raso, porque se a gente for na profundidade disso, é mais sério ainda. Às vezes, nós queremos trazer pessoas para a igreja, sendo que nem nós estamos. É isso que a palavra está falando. Pode passar o microfone para a Carol. Essa é a visão que Deus deu para Pedro. Muitas vezes a visão que ele nos dá não é a respeito de um Cornélio, é a respeito de nós mesmos. Fala, Carol. E o que acontece também devido à falta de conhecimento, a pessoa que vive de qualquer jeito, e se chega diante da Bíblia e lê lá as bênçãos, corre atrás, ela ainda quer requerer de Deus. Por que para mim não corre? Ela acha que Deus tem a obrigação de abençoar, sendo que ela não está fazendo nada. Sim. Né? Porque eu sempre falo que Deus faz, mas faz junto com a gente. Né? É uma via de mão dupla. É condicional. Por quê? Porque houve um preço a ser pago. O preço foi Cristo naquela cruz, para que a gente pudesse receber e ser participantes da mesma bênção que estava sobre a vida de Abraão. Então, Abraão, ele foi próspero, ele multiplicou, ele viveu milagres, ele teve saúde, ele teve longevidade, não é? Mas ele creu e essa promessa se materializou na vida dele. Nós somos convidados, principalmente nós que somos gentios, nós somos estrangeiros, nós não somos o povo escolhido de Deus, nós não somos israelitas. Nós somos convidados, o que foi? Está tudo bem aqui? A nos colocar debaixo da bênção de Abraão. Então é condicional. Somos nós que nos colocamos ali. Então, se tinha alguém que precisava se consertar, era eu. E a cada culto, o Senhor faz isso, Ele fala sobre isso. Pode passar o microfone, pode comentar. Fala. Eu ia falar que eu tinha várias dívidas também. Vixe, meu nome no Serasa estava grande, hein? E com a graça de Deus foi me movendo isso daí, eu começou a me agoniar, ficar agoniado depois com o mundo cristão, porque teve um culto, acho que do Matheus Alves, que ele falou, né, cristão não tem que dever ninguém, né?
Aí aquilo lá foi um tapa na minha cara. Aí depois disso aí, comecei a quitar, só tem uma dívida, eu tô, graças, eu vou pagar com fé em Deus e vou ter um nome limpo, cara. Mas olha, vou te falar, incomoda, o Espírito Santo, quanto a pessoa tem, tá muito ativa, incomoda, porque você se sente incomodado. Você olha que você está num erro perante a Deus, quando você deve. E é isso. É isso aí. Então, esse incômodo é para quem vem no culto com esse coração de receber o que dessa vez o Senhor vai mandar eu fazer, entendeu? Então é por isso, por essas e outras que eu falo, traga a Bíblia, traga seu marca-texto, traga um caderninho de anotações e deixa Deus falar com você. A sua vida, a minha vida vai sendo transformada dessa forma. Porque nós temos a nossa visão própria, a nossa razão, o nosso jeito de ver as coisas. Mas a gente precisa se render à voz que vem do céu. Podemos até estar certos, mas a pergunta é, estamos alinhados com a vontade do Pai? Porque obediência, gente, não é concordar. Eu obedeço principalmente quando eu não concordo. Aí é a obediência maior. Vamos supor que o pai dá uma direção, mas eu não concordo com ele não está certo segundo minha visão. Mas só porque ele é pai, ele é maior que eu, então eu vou obedecê-lo. E aí Deus vem e abençoa, entende? Então, a obediência, ela nem sempre está ligada com aquilo que nós concordamos, mas com aquilo que nós vivemos princípios para que isso seja destravado. E falando do fruto, como eu disse, eu obedeci essa voz, eu alcancei graça, porque pessoas tiraram os juros, eu consegui pagar, eu limpei meu nome, ok. Bênção, isso é um resultado, é um fruto. Mas, às vezes, o fruto também é uma prestação de contas para o corpo de Cristo, que é o que a gente leu nesse trecho. Se você reparar bem aqui no começo do capítulo 11, diz aqui, olha, verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comestes com eles. O que significa isso? Isso significa que quando nós decidimos viver dentro de uma comunidade, dentro de uma família, dentro do corpo de Cristo, nós teremos sim que prestar contas uns aos outros. Faz parte. A primeira coisa que fizeram quando ele chegou lá em Jerusalém foi questionar a atitude dele. Pedro, por que você fez isso? Agora, existe uma beleza nisso. Eles ouviram a explicação de Pedro. Então, Pedro explicou tudo o que tinha acontecido de novo. Então, o que eu consigo ver nesse capítulo? Nada na Bíblia está registrado à toa para nós. Para a gente ter que ler de novo a mesma história que a gente já sabe. Não é isso. A palavra de Deus está mostrando para nós que foi necessário Pedro trazer uma explicação para a liderança de lá. Sobre o que ele viu, sobre o que ele fez e sobre como ele se moveu. E que a liderança de lá teve paciência para ouvir. E ele disse para aqueles homens, eu que não sou doido de resistir ao mandamento, à voz, à visão do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu fiz isso. E aí houve uma aceitação, tá? Agora eu quero ensinar a vocês o que esse texto ensina. Em tudo nós temos que ser prudentes.
A gente sabendo que vai ter que prestar conta do que a gente faz, porque a gente vive no corpo de Cristo e temos uma liderança, nós também precisamos ser espertos e prudentes. Tudo que nós devemos fazer, nós temos que ter uma testemunha fiel. Pedro levou 6 com ele lá na casa do Cornélio. Porque, às vezes, a gente quer ser o desbravador e quer fazer tudo sozinho. Aí dá uma zebra, quem vai te defender? Então, a obra, Jesus nunca mandou a gente ir fazer as coisas sozinhos. Ele sempre disse, vai de 2 em 2. Por que isso? Porque vocês e eu, nós temos que ter alguém, nós temos que ter pessoas que olhem os fatos, as coisas que acontecem. Porque o diabo é sujo e ele só está buscando uma brecha para acabar com a tua reputação, com o teu nome, com a tua moralidade. Então, a nossa guerra é contra o inimigo, que é mais esperto do que a gente. Vocês estão entendendo? Então, Paulo, ele já advertiu lá na carta a Timóteo. O que ele falou lá no capítulo 5 de 1 Timóteo? Ele disse, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser que haja 2 ou 3 testemunhas. Isso é a lei de Deus. Tá? Então, Pedro, ele não só deu explicações para o pessoal de Jerusalém, mas ele também tinha testemunhas que chancelavam o que ele estava falando. Entendam, pessoas de Jesus, toda a história tem 3 lados. 3. O meu, o seu e o de Deus. E a gente tem que aprender a não comprar nenhum lado. Isso também quem me ensinou muito foi o Ronaldo, né, amor? Sempre falando, para de tomar partido. Porque mulher é assim, né? Escuta uma coisa aqui, já quer resolver. Para de tomar partido. Tudo tem 2 lados. Vai ouvir o outro lado também. Entendeu? Então, por que eu estou trazendo esse ensinamento? Porque nós, como corpo de Cristo, olha a nossa vida. Nós estamos aos pés da cruz, sendo tratados, crescendo espiritualmente, acertando a nossa vida, cuidando da nossa história, do nosso testemunho, que já não é fácil. Aí a gente ainda desprende o nosso tempo para fora, que é cuidar de vidas, e ainda estamos sujeitos às ciladas do diabo para destruir com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com o nosso nome, seja lá qual brecha ele vai encontrar em mim e em você. Então é necessário, tudo que for feito, leve pessoas com você. Não haja sozinho. Seja esperto. Vai fazer uma visita? Convida alguém para ir junto. Vai tomar uma atitude, uma postura? Busca conselho. Amém? Então é importante ter pessoas fiéis com você na obra. E é importante explicar isso, gente, porque a nossa carne, ela sempre vai buscar o que é mais fácil, e o mais fácil é sempre se isolar, né? É viver sozinho, porque quando você se isola, você não tem, você foge de ter que dar explicações para as pessoas. E nós não fomos chamados para viver assim, isolados. Nós temos que assumir as nossas posturas e atitudes diante das pessoas ao qual a gente convive. E buscar no Senhor o que é mais correto, tá? Então eu vejo Pedro aqui, uma pessoa realmente madura, que chegou ali, contou o que aconteceu,
explicou, trouxe as testemunhas com ele. E a partir desse momento, gente, o evangelho se espalhou a todos. Isso foi tão importante, porque nós estudamos na aula passada sobre a transição das alianças, lembra? Então, imagina um povo que sabia que Jesus veio para eles, né? Jesus disse em certa feita nos evangelhos: ide, pregai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles não tinham muito a ideia de que eram para os estrangeiros também. Agora, a partir desse momento, a partir do selo do Espírito Santo na vida de um homem gentil, é que se entendeu a grande obra da cruz. A obra redentora que alcançou o mundo inteiro. É para todos. E aqui começa então, a gente vai ver que lá para o capítulo 19, lá, eles precisam de um concílio para definir como que eles iriam lidar com os estrangeiros. Porque eles eram praticantes da lei do Antigo Testamento. Então houve um período de transição das alianças. Que, claro que ficou evidente no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade Jerusalém e derruba o templo. Aí fica só o muro das lamentações como está até hoje, não é mais possível os ritos da antiga aliança. Mas até que isso acontecesse, eles precisaram buscar muito a direção do Espírito Santo. Tá? O que mais que a gente pode comentar dessa parte? Pedro, né, também quando ele fala, me lembrei da palavra do Senhor, isso é importante, porque tá aí a importância da gente meditar na Bíblia, porque tudo que nós vamos nos expor, em todas as pregações, em todos os estudos que a gente vai ouvir, quando a gente tem o hábito de ler a Bíblia, a gente se lembra daquelas passagens que estão sendo citadas e a gente tem condição também de discernir se aquilo vem de Deus ou não, ou está incoerente com a palavra. Porque nós não podemos viver acreditando na pregação dos outros. Nós não fomos chamados para dar nossas opiniões. Né? A pregação da palavra não envolve a opinião do pregador. Não é sobre opinião. É sobre o que está escrito. O que está escrito é isso. Eu posso chegar aqui e dar um testemunho de vida. Ok, vai edificar. Mas o que está escrito é o que a igreja vem buscar. É o alimento que transforma. Não é nossas opiniões, nossos conceitos, o que nós achamos que é o correto, né? Então, quando acontece o batismo, Pedro lembra da palavra, e aí tudo fica resolvido. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? A gente pode avançar na leitura. Vamos ler do 19 agora até o 26, versículo, né? Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão lá atrás, se espalharam, os cristãos, né? Até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, lembra da transição das alianças, eles não tinham essa revelação. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor.
A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Então, gente, olha como que Deus é. Imagina a explosão para os gentios. As pessoas que não tinham nada a ver com Pedro, que não estavam em Jerusalém, tinham se dispersado por causa da perseguição. E mesmo nessas cidades, eles começaram a pregar para alguns gregos. E o que eles estavam vendo? Que a mão de Deus estava com eles, ou seja, as pessoas criam e recebiam a salvação. Então isso começou a pipocar no mundo. Só que também chegou ao conhecimento da liderança que estava lá em Jerusalém. E aí, qual foi a atitude da liderança? Vou lá ver. Por quê, gente? Porque a responsabilidade sempre vai ser do líder. Você pode enviar pessoas a fazer a obra do Senhor, mas você precisa ver o que essas pessoas estão aprontando por aí. Essa é a verdade. Existe uma hierarquia no corpo de Cristo e trata-se de responsabilidade. Então, por isso que é tão importante a formação. E a formação não vem pelas nossas opiniões, vem pela palavra de Deus. Então, eu já quero parabenizar vocês, Jennifer, Léo Barros, que estão incentivando as pessoas dos seus ministérios a buscarem o conhecimento da palavra. É isso mesmo. É necessário esse incentivo, né? Por quê? Porque quem está na palavra vai sendo aperfeiçoado e o desempenho nos ministérios vai acontecendo da forma correta. Então é isso. Isso é o que nós podemos fazer, incentivar, estimular, né? Tá? E se tiver muito difícil de vir, vocês como lideranças, entreguem a eles. Entreguem a palavra. Né? Uma dica, Léo, se você quiser, lógico. Separa aí 10 minutos do ensaio, prega sobre adoração, sobre louvor, sobre santificação. Ah, mas a gente veio para ensaiar. Não, mas a gente vai ler a palavra hoje também. Porque é necessário a base. É uma dica só, tá? Porque aqui, olha, o líder, a liderança pegou Barnabé e falou, vai lá ver. Vai lá ver se isso procede. Amém? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Lembra de Saulo? Estava lá na casa dele? Então, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E ele foi buscar reforço. Não, eu preciso de alguém mais experiente aqui junto comigo. Lembra da testemunha? Vem em pau. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, que significa pequenos cristos. Lembra da aula passada que eu falei? Nós estamos levando o nome do nosso Pai, do nosso Jesus. Se nós somos cristãos, nós somos pequenos cristos. Então, essa passagem mostra claramente como nós devemos nos comportar como corpo de Cristo. Nós, lideranças, nós precisamos nos preocupar com o que os enviados estão fazendo, né? E a preocupação não é uma fiscalização, não é nada disso, mas é simplesmente levar base para eles, que foi o que Barnabé e Saulo fizeram. Um ano ali entregando ensinamentos, base, para quê? Para que eles pudessem crescer e
construir o testemunho particular deles para ir para fora. Então, primeiro em nós, depois através de nós. Então, não fiquem acanhados em entregar muita leitura bíblica. O nosso papel é esse. É Bíblia. Bíblia na mão, Bíblia grifada, Bíblia na cabeça. Porque quem vai convencer as pessoas não são as nossas opiniões. É o Espírito Santo que habita em nós, através da palavra. Amém? Outra coisa que eu quero dizer para a gente encerrar é que há tempo para todo propósito debaixo do céu, não há? Em Eclesiastes, o livro da sabedoria diz isso lá em Eclesiastes capítulo 3, né? O que isso ensina para nós? Que Saulo, ficou um tempo em sua cidade com os seus, mas Barnabé foi buscar ele para a grande comissão. E iniciam aqui as missões, né? Então nós precisamos discernir os tempos e as estações da nossa vida e do nosso chamado. Há tempo que nós não vamos fazer obra. Por quê? Porque a gente está enraizando, a gente está criando raiz como uma semente. Vamos imaginar que a gente é uma semente que foi plantada por alguém na terra boa. Vai ter um momento que nós precisamos morrer, porque a semente que não morre não germina, certo? Então nós vamos morrer com o sufocamento da terra, aguentar a pressão da terra e ser regado pelo Espírito Santo, pela água do Espírito. Aí o que vai acontecer? Vai germinar, vai nascer de novo, não vai? Mas já virou uma fruta? Não. Já virou uma planta? Não. O que vai ter que acontecer primeiro? Ficar quieta lá, germinada, vida nova, novo nascimento, mas enraizando, criando raiz, crescendo para baixo. E o que significa esse tempo? Minha vida, meu testemunho, organizando a minha casa, pondo em ordem minha vida com Deus. Organização. Quem aqui tem agenda? Agenda mesmo. Levanta a mão quem tem agenda. 1, 2, 3, 4. Tem agenda, pastor? 5 só. Pode comprar uma agenda quem não tem. Amanhã, agenda na mão. Você tem 24 horas. O que você faz nessas 24 horas? Tem que estar marcado ali. O pastor precisava ter 30 horas, né, pastor? Eu vou dar uma dica. Tem uma agenda no seu celular que é do Google, tá? Todos nós temos ali do Google. É maravilhoso aquele negócio. Você anota ali onde você vai, você já marca, coloque, monte a sua vida, sua semana, o que você faz, quais são seus compromissos fixos, quais são suas prioridades, como você está gerindo o seu tempo. Isso aí faz parte de crescer para baixo, ninguém está vendo, mas uma pessoa que não é organizada não chega a lugar nenhum. Ó. É um encontro. É um horário marcado com o Senhor. Então, ali na sua agenda, você vai colocar a pedra, a pedrinha, a areia e a água. O que é a pedra? Compromisso fixo, não sai do lugar. Você tem que estar ali. Que é o quê? Seu trabalho, os cultos. É fixo. Compromisso. Faculdade, não sei. Isso é pedra na nossa vida. Pedrinhas são coisas que a gente precisa, mas que dá para faltar. Então,
Põe lá, essa semana eu vou participar disso, disso, mas se houver um imprevisto eu consigo remanejar. A areia é o que está no meio do caminho, entendeu? O que você tem que fazer ali entre uma coisa e outra. Então, eu estou em Araraquara trabalhando na minha pedra, mas passar no varejão, buscar o óculos na ótica hoje e passar na escola é areia, porque eu já estou lá e tem que estar marcado. E a água, ela está no meio do dia, que é o quê? Orar e vigiar, oração no Espírito. Tem que orar da hora que acorda até a hora que vai dormir no Espírito. É conexão com o Pai. E se Deus mandar separar de lavar louça para ir anotar um negócio que Ele te falou, separa e vai. A água é o que está em todo tempo ali no seu dia. Oração no Espírito. Beleza? E você vai colocar também como pedra o seu tempo de oração, que é o seu encontro com Jesus todos os dias, horário fixo. Você já tem aí a tabela dos horários. Você já sabe quais são os horários que o Senhor quer encontrar com você e comigo, tá? Então, nós estamos falando isso por quê? Porque é necessário ser o máximo produtivo possível naquele tempo, naquela estação. Então, hoje, eu estou trabalhando em Araraquara, em tal lugar. Amanhã, será que eu vou estar lá ainda? Então, eu tenho que ser produtivo ali, nesse tempo. Vocês estão entendendo? Paulo ficou um tempo lá com a família dele, depois não mais. Acabou Paulo. Tchau. Quem creu, creu. Quem não creu, cresce, porque ele foi fazer missões. Então, a vida da gente é assim, é dinâmica, ela vai para frente, né? E as pessoas vão perdendo ou aproveitando as oportunidades que se chama o dia de hoje. Amém? Gostaria de abrir para perguntas e para a gente fazer a oração final, né?